Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão. Eu andei testando um controle que é uma alternativa para o Pro Controller do Nintendo Switch que a gente tem aqui na nossa mão, só que ele é a metade do preço e eu tô muito satisfeito com o que eu vi. Então a gente vai analisar hoje aqui ó, o 8BitDo SN30 Pro Plus. Eu utilizei bastante já esse controle e eu coloquei ele de volta aqui na caixa pra gente poder ver tudo que vem no pacote. A gente já fez algumas análises de controles aqui no canal, incluindo esse controle bonito aqui da PowerA, o Pro Controller, né, do Nintendo Switch e comparações incluindo o controle do Wii U e o D-Pad, né, customizado do Joy-Con. Vocês podem dar uma olhadinha nos outros vídeos de controles aqui no canal. E em breve a gente vai trazer a análise também desses controles aqui da 8BitDo, né? Esse aqui é um adaptador que serve para conectar outros controles e esse aqui é um controle no estilo do Super Nintendo. Mas o nosso foco aqui hoje é realmente aqui no 8BitDo SN30 Pro Plus. E hoje a gente vai estar falando desse aqui. Então vamos dar uma olhada aqui no que tem na caixa, né? Eu gostei muito dessa caixa aqui que eu recebi, ele realmente parece mesmo um produto de luxo, é melhor do que a própria caixa do Pro Controller da Nintendo, né? Ele se destaca nesse sentido e a gente vai analisar e comparar o D-Pad, os analógicos, saber se o controle é durável, saber se a gente pode comparar ele com outros controles, mostrar o software que tem no computador que é muito bom. Então vocês estão vendo aqui, ó, a gente remove essa proteção e aí o controle já tá imponente aqui. Vamos puxar pelos analógicos. Cara, esse controle, ele é muito bonito e a primeira coisa que a gente sente é que ele é muito confortável nas mãos, tá? Ele vem com essa proteçãozinha de plástico aqui, ó, que, ó, dá até uma sensação boa de poder remover. A primeira coisa que você nota é que a pegada dele é realmente para mãos maiores, tá? Eu dei ele para a mão da minha namorada, que é bem menor do que a minha, e ela achou o controle grandão. Então esse aqui é um controle realmente mais indicado para quem tem mãos maiores, e o motivo disso é isso aqui, ó. Por exemplo, se você pega um controle do PlayStation 4, você percebe que ele tem esse ângulo aqui, ele vai para dentro, né? Então ele fica um pouco mais slim mesmo na sua mão. Esse controle em contrapartida, ele é mais reto aqui, é mais grandão mesmo. Olha só, comparativo aqui com os dois, como essa parte de cima aqui, ela fica mais pra dentro e como ele é redondão aqui, igual um controle de Super Nintendo, ele realmente abre mais e expande as suas mãos ficam mais abertas e espalhadas no controle. Isso pra quem tem mãos grandes é excelente, mas que pra quem tem mãos pequenas pode ficar um pouquinho menos confortável do que o ideal, mas ainda assim é excelente. Deixa eu comparar aqui também com o Pro Controller do Wii U. Vocês podem ver que a envergadura desse aqui é maior também. O Pro Controller do Wii U, ele se fecha mais na sua mão e esse aqui ele é mais redondão, assim, mais reto aqui. E claro, também a mesma coisa acontece com o Pro Controller do Switch, tá? O Pro Controller do Switch, ele é grandão, ele também é feito para mãos grandes, então ele é o mais comparável, né, em relação a esse aqui, né, com os outros, mas ainda assim esse aqui, por causa desse círculo aqui, ele espalha mais as suas mãos. Agora vamos continuar olhando aqui as outras coisas que tem dentro da caixa, porque tem umas coisas importantes de citar. Uma delas é o Ultimate Software. O software que ele vem no computador é muito poderoso e eu já vou mostrar para vocês aqui porque é importante. E ele vem também, né, com esse cabinho USB-C. Aqui a gente percebe que ele é um USBzinho e ele serve para carregar o seu celular também, etc. É o mesmo cabo que o Pro Controller oficial da Nintendo utiliza, tá, pessoal? Se a gente olhar bem a caixinha, a gente pode ver que a gente pode utilizar esse controle, né? Diferentemente do Pro Controller do Switch, esse aqui a gente pode usar tanto no Switch quanto no macOS, assim como no Windows, né? Utilizar para Steam, para Android e também para o Raspberry Pi. A compatibilidade dele é impecável, então não tenho o que reclamar com isso. E ele é um controle, tá, que ele vem com bateria. Essa bateria fica bem aqui atrás, ela dura cerca de 20 horas de utilização, então mais ou menos a média que você pode calcular é que você vai precisar recarregar esse controle uma vez por semana. Pode-se dizer que é uma bateria também um pouco menor, né, do que a bateria do Pro Controller, só que ela tem uma vantagem em relação ao Pro Controller. Olha só que interessante, não é apenas o preço que, se você comprar lá na Cogumelo Shop, é metade do preço do que um Pro Controller, você também pode remover essa bateria aqui, e ao remover a bateria, você também pode utilizar pilhas. Então, por acaso, se você ficar sem bateria, você quiser continuar jogando, você não precisa deixar ele conectado no seu videogame, apesar de que você também pode jogar com ele conectado no seu videogame através do cabo. Então, se você for muito competitivo, você quiser reduzir ainda mais o input lag, que é mínimo, eu não percebi qualquer tipo de input lag com esse controle e você ainda pode conectar ele no cabo para remover mais ainda. Mas, sinceramente, eu não acho que é necessário, tá? De qualquer forma, você pode utilizar pilhas aqui para continuar usando o controle caso precise. E aqui atrás, se a gente olhar bem, tem alguns
alguns comandos que você pode acionar. Se você apertar o Y mais o botão de Start, ele serve para conectar no Nintendo Switch. Caso você tenha esse controle pareado com vários aparelhos, isso aqui é muito útil, tá? Porque se você apertar, por exemplo, o B e o botão de Start, ele se conecta com outro aparelho e também ali com o macOS. Tem tudo escrito aqui, vocês podem utilizar tranquilamente. Um defeito desse controle que eu acho realmente irritante é que você não consegue ligar o Nintendo Switch utilizando ele. No Pro Controller, quando você está longe da televisão, você aperta aqui o botão Home e ele liga o Nintendo Switch. E alguns outros controles third parties também fazem isso. Mas por algum motivo, esse controle da 8-Bit Do aqui não liga o Nintendo Switch, mas ele tem atualizações de firmware. Então se outras empresas third party conseguiram essa funcionalidade, talvez no futuro eles consigam incluir aqui, mas a gente já está esperando há bastante tempo e até hoje essa funcionalidade não veio. Já que estamos falando de atualização do firmware, antes da gente começar a analisar os botões do controle, que são de muito boa qualidade, eu já posso adiantar vocês, vamos falar um pouco sobre o software, que é super poderoso. Como vocês podem ver agora, o controle está conectado ao computador através desse cabinho, e a gente pode entrar aqui no site oficial da 8-Bit Do para poder baixar esse software aqui na parte de suporte, tá? Daqui a pouco a gente vai aqui para as especificações técnicas, mas olha só que interessante, uma vez que você coloca aqui, tem a opção de configurar para o Android, para o Switch e para o Windows, porque cada uma dessas plataformas, elas têm algumas especificidades e funcionalidades que a outra talvez não tenha. Então vamos configurar aqui para o Nintendo Switch. A gente clica aqui e imediatamente a gente vê que a gente pode configurar qualquer botão em qualquer outro botão. Então é ótimo para acessibilidade. E vocês sabem que se vocês estiverem utilizando o Nintendo Switch, a gente pode clicar aqui em comandos e sensores, alterar a atribuição de botões, né? E aí eu tô usando o Pro Controller da Nintendo aqui nesse caso, eu posso selecionar e eu posso alterar alguns botões, certo? Alguns controles third party, como por exemplo esse controle aqui, eles não utilizam essa funcionalidade dentro do Nintendo Switch. Só que esse controle da 8-Bit Do aqui, ele tem essa funcionalidade, você pode utilizar normalmente, o Nintendo Switch vai reconhecer ele como um Pro Controller oficial da Nintendo. Só que sinceramente, eu acho até melhor usar o software aqui no computador, porque ele tem muito mais opções do que você pode fazer. Olha que interessante, a gente pode inclusive mexer aqui nos sticks, né? E aí a gente pode ver a precisão aqui dos analógicos, que é excelente e não tem qualquer tipo de drift, né? A gente consegue mexer aqui, ó, de 5% até 100% com bastante precisão, né? E não tem qualquer tipo de problema nos analógicos. E aí, eu posso, se eu quiser, por exemplo, clicar aqui nessa opção e inverter. Então a gente pode ver a precisão do analógico, né? A gente vê como eles são bem precisos. Eu chego aqui de uma porcentagem bem baixa até uma porcentagem bem alta. Isso porque os analógicos, eles têm uma boa distância de viagem, né? Eles são altos. Então a precisão dos analógicos é excelente também. Eu não vou ter como mostrar para vocês aqui o sensor de movimento, mas ele também tem um sensor de movimento que tá perfeito. Ele é tão preciso quanto o sensor de movimento do Pro Controller da Nintendo, nenhuma diferença em relação a isso. Então vocês podem ficar tranquilos. E o interessante é que nesse software aqui, por exemplo, eu posso clicar para inverter o eixo. Então, por exemplo, aqui nesse analógico, se eu quiser apertar para cima e ele ir para baixo, eu posso. Às vezes, alguns jogos de tiro, eles não têm essa opção nativa, então você pode colocar essa configuração diretamente no analógico aqui no software do computador. Então você não fica dependendo da boa vontade do jogo ter certas funcionalidades de mapeamento dos botões para você. Você mesmo pode fazer isso diretamente no computador. Outra coisa interessante também é que a gente tem aqui o D-pad, né, que a gente pode clicar para ver ali a posição deles, e a gente pode até inverter. Se clicarmos, por exemplo, nesse botão aqui, agora o analógico ele vai funcionar como o direcional digital, e o direcional digital ele vai imediatamente funcionar como o analógico. E por que que isso é bom? Algumas pessoas preferem utilizar o direcional analógico até para jogar jogos mais simples em 2D que forçam você a utilizar o direcional digital. Então dessa forma você pode jogar da forma mais confortável que você quiser. Outra coisa interessante é que você pode aumentar ou diminuir a precisão do controle. Olha só, tá vendo ali, ó? Que o ângulo da onde a gente consegue acessar o controle, ele muda. Ó, aumenta, diminui. E isso vai afetar a precisão do analógico. Se você estiver achando que ele está muito preciso, você está jogando um jogo que está muito preciso, mas o jogo não tem a opção de você calibrar isso, você pode calibrar automaticamente através do software aqui, isso é muito bom. E não é só isso, tá? Você pode configurar também a vibração do controle. E olha só que interessante. A vibração do controle esquerdo é essa aqui, ó. Ela é uma vibração mais forte, né? Tá vendo? Eu posso deixar no máximo. E a vibração do lado direito do controle, ela é mais tênue.
Não chega a ser a vibração de um Rumble HD do Pro Controller da Nintendo, por exemplo, então essa é até uma desvantagem bastante grande, porque o controle não tem as nuances do Rumble HD do Nintendo Switch. Então, às vezes, por exemplo, você vai estar jogando Animal Crossing e o personagem ele vai fazer qualquer movimento pequeno que aqui no Pro Controller da Nintendo seria uma vibraçãozinha tênue, mas como no jogo ele tá configurado para ele estar aqui na vibração máxima, você vai sentir uma vibração grande vindo do controle. E isso, às vezes, te tira, sim, um pouquinho da experiência, mas, de modo geral, é um problema bem ínfimo e que eu acho que não deveria ser tão considerado. Mas é importante citar que ele não tem o Rumble HD da Nintendo. O Rumble dele é interessante, ele é um Rumble mais avançado do que a gente tinha em outros modelos de controles, como, por exemplo, esse controle aqui, ó, da PowerA, ele nem tem o Rumble. E esse controle aqui, ele tem dois tipos diferentes. E quando eu falo do lado esquerdo, do lado direito, na verdade não faz muita diferença, porque o jogo que utilizar esses dois, você sente o controle por inteiro vibrando, tá? Mesmo que seja fisicamente localizado na direita ou na esquerda, cada um dos dispositivos. Agora, uma vantagem bastante interessante é essa vantagem aqui de macros. Isso aqui é para os pro players ou até mesmo para quem quer conseguir aquele recorde sinistro lá no Super Mario Maker e dar os comandos bem precisos ou fazer um combo com mais facilidade. Olha só, eu posso clicar aqui para adicionar um macro. E aí, por exemplo, eu clico no A ou no B aqui. Esse íconezinho aqui, que é o ícone de home, né? Ou então esse aqui, que é o ícone que normalmente tira foto, a gente pode iniciar o macro com qualquer um desses botões. Digamos que seja o A. E aí, a partir do momento que você apertar A, você quer que ele, na verdade, aperte 2 vezes o A, uma vez o B, aí você coloca para cima, baixo, baixo, trás, frente, B, A, e aí o Start você dá por conta própria. Você configurou o Konami Code aqui no seu botão. E aí você aperta Enter e você pode salvar. Pronto. E aí você sincroniza com o controle e assim que você ativar esse botão, ele vai ativar todo o macro. Pode ser uma pena que a gente não tenha uma forma específica, um botão específico para ativar esse macro, você acaba substituindo um botão, mas ao mesmo tempo, se você clicar aqui, ó, para remapear o controle, você até consegue que essa estrelinha aqui, na verdade, não seja o botão de tirar foto. Você pode selecionar para ser um botão de macro que você quiser. Além disso, nessa estrelinha aqui, você consegue configurar algumas opções extras, por exemplo, um modo turbo no seu controle, um modo burst, né, que vai dar várias pressionadas ao mesmo tempo, e o modo hold, que se você pressionar, ele vai ficar segurando o próximo botão que você apertar. Então tem bastante funcionalidade pra gente brincar aqui nesse software, ele é bem poderoso, e você pode brincar o tanto que você quiser. Se por acaso você se perder, você clica aqui em reset, pronto, acabou o problema. A gente já falou um pouco do analógico, né, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, comparando com o Pro Controller do Nintendo Switch. A gente pode ver que o Pro Controller do Nintendo Switch, ele é um pouco mais alto, ou seja, ele é levemente mais preciso, mas na prática eu não senti nenhuma diferença. Eu achei esse analógico aqui bem firme, de boa qualidade, e eu não encontrei na internet muitos casos de pessoas reclamando de drift, coisa que eu de fato encontrei em relação a esse controle da PowerA, por exemplo. Eu pessoalmente não tive problema com o controle da PowerA, ele é bem bonito, eu achei ele um bom controle, só que a gente vê as pessoas reclamando na internet em relação ao drift, tá? O próprio controle da PowerA, ele tem um bom analógico, mas ele é um analógico mais levinho, ele não é tão firme quanto esses outros controles. Então na sua mão você sente como se você tivesse mesmo mais precisão. Eu particularmente gosto mais do analógico, né, do 8-bit do que o analógico do controle do PlayStation 4. Mas de fato, eles são quase todos a mesma coisa, você não vai sentir na prática muita diferença. O que importa é que são todos analógicos de qualidade e que aparentemente não dão problemas também. Sobre o D-pad, eu tenho uma coisa importante para poder dizer em relação a isso, tá? Olha só, o Pro Controller do Nintendo Switch, pelo menos os primeiros lotes, abaixo do controle, na borrachinha, ele tinha um pivôzinho que era bem pequenininho. O problema disso é que ocasionava de às vezes você apertar um comando e ele acabar selecionando 2 comandos sem a sua intenção. Isso foi corrigido nas versões mais novas do Pro Controller, eu tenho vídeo aqui no canal informando sobre isso, mas esse D-pad aqui, ele não sofre desse problema. Ele é tão bom quanto um D-pad do Super Nintendo, melhor até porque ele utiliza componentes mais atuais, obviamente. Ele é super preciso e eu nunca tive problema de fazer um comando na hora que eu queria. Eu também utilizei bastante tempo jogando o Street Fighter, coisa que no controle do Super Nintendo costumava machucar um pouco minha mão depois de um tempo, mas esse aqui, ele é bem macio, o botão ele tem essa texturinha aqui que é boa e ele não chegou a me machucar não, tá? Eu diria que particularmente o melhor D-pad dos controles que eu tenho são os D-pads do Pro Controller do Wii U. Então você já sabe mais ou menos o meu gosto, eu prefiro esse aqui do que esse aqui. Mas logo em segundo lugar vem esse D-pad. Por quê? Porque ele é maior
maior. Se você olhar o D-pad do controle do Nintendo Switch, ele tem um bom tamanho, mas ele é menorzinho. Esse aqui, como ele é já feito um controle para mãos maiores e tal, ele tem uma pegada maior. É bem confortável, o aperto dos botões é bem macio, eu acho que ninguém vai ter problema com isso. Falando em botão macio, vamos falar um pouco sobre isso aqui. Diferentemente do controle do Nintendo Switch, onde os gatilhos eles são digitais, né? É uma pressionada só, ó. Esses gatilhos aqui, eles são analógicos, eles são macios, ó. No Nintendo Switch, como normalmente você não vai utilizar essa funcionalidade, pode ser que algumas pessoas achem ruim isso, né? Porque você tem que pressionar mais ou menos até aqui pro botão ativar. Mas eu não achei isso um problema, tá? Toda vez que eu queria pressionar esse botão, eu tive que pressionar. Ele não tem que chegar até o final pro comando ativar, isso sim seria um problema. Então eu achei bem confortável, bem tranquilo. E se você estiver utilizando em outra plataforma, num jogo de corrida, por exemplo, que utilize a pressão, né? Que utilize os gatilhos, né? De forma variável, de forma analógica, isso aqui é uma vantagem. Em relação aos botões em si, eles são muito confortáveis, assim como o botão do Super Nintendo, e até mesmo visualmente é um controle muito bonito, né, por causa disso. Ele tem aqui os dois botões de cima que são côncavos e os dois botões de baixo que são convexos, né? Então, eu não sei bem por que isso é confortável, para te dizer bem a verdade, mas o dedão, ele encaixa muito bem aqui. Eu acho que é porque esses botões aqui você aperta com o seu ossinho, você não necessariamente tem que estar com o seu dedo encaixado neles. E esses botões aqui você aperta com essa parte gordinha do seu dedo, que fica bem confortável, cara. Eu não sei, a pegada disso aqui é maravilhosa, tá? Eu gosto muito desse controle, sério mesmo. Uma coisa que eu quero citar pra vocês agora é em relação à durabilidade, tá? Os Joy-Con da Nintendo, como vocês podem ver aqui, né? Muitas vezes eles dão problema de drift. Esse meu aqui, ele deu problema de drift e eu customizei ele inteirinho, tá? Então eu troquei o analógico dele, hoje em dia não tenho mais problemas com isso. Então a durabilidade desses controlinhos, tá? Ela não é tão boa assim por causa disso. Mas fora isso, eles são até bastante duráveis, eles podem cair, bater no chão, eles não vão quebrar. A mesma coisa acontece com o Pro Controller da Nintendo. Ele é um controle preto, você quase não vê sujeira nele, você quase não vê risco também, e ele pode bater, derrubar, e eu acho que dificilmente você vai conseguir quebrar. A mesma coisa vale pro controle do PlayStation 4 e a mesma coisa vale pro controle do Wii U. Só que temos um probleminha aqui nesse controle da PowerA. Quando eu testei ele, eu gostei bastante dele. Eu falei que ele não era um controle exímio, né? É um bom controle, ele parece meio levinho e a grande vantagem dele realmente é que ele era muito bonito. Agora, esse controle aqui não. Esse controle ele é bem vantajoso em relação a tudo isso que a gente já conversou. Só que esse controle aqui, eu derrubei ele uma vez no chão e o R quebrou. Então isso me indica que ele talvez não seja tão durável assim. Esse controle aqui, eu tive pena de fazer, mas eu fiz alguns testes de queda nele e até agora nenhum problema. Vocês podem ver que ele tá bem intacto. Então eu acho que ele é um controle bem robusto. Eu procurei na internet também reclamações em relação a isso e eu não encontrei. Então eu acredito que esse não seja um problema que as pessoas têm no jogo. Agora, uma reclamação que eu tenho em relação ao posicionamento dos botões, que eu não tenho com nenhum dos outros controles que eu coloquei aqui pra vocês, é o seguinte: o mais e o menos do Nintendo Switch, que normalmente são de fácil acesso aqui no seu dedo, né? Você tá aqui perto nos botões, você arrasta ele pra cima. Nesse controle aqui, ele é igual ao do Super Nintendo, que fica aqui no meio. Então, às vezes, é sim um pouco confuso. Você quer abrir um menu de um jogo e tal, o seu dedo, ele fica alcançando aqui em cima, ou então você tem que posicionar o seu dedo um pouquinho mais longe pra poder apertar o mais e o menos. E isso é um pouquinho inconveniente. Então essa é uma das reclamaçõezinhas que eu tenho em relação a esse controle aqui. Então, meus amigos, essa foi a minha análise desse controle da 8-Bit Do. Agora só falta uma coisa. Normalmente, na hora de você conectar o seu controle no seu Nintendo Switch, os controles da Nintendo você aperta aqui em cima e é bem imediato, ó. Pronto, apertei ali algumas vezes, o controle, puf, logo conectou. Outros controles third party costumam dar um pouquinho de dor de cabeça em relação a isso. Agora que a gente sabe como é que o controle do Switch, ele pareia, vamos fazer um pouquinho com esse controle aqui. Ele tem uma especificidade que é um pouco diferente, tá? Não basta você apertar o RL para ele poder sincronizar. Você primeiro tem que ligar o controle. E aí você vê essa luzinha que começa a acender. Isso é uma coisa legal do controle, que a própria luzinha acende. E aí sim, depois que o controle estiver ligado, você pode apertar RL e ele vai ligar. Às vezes, se por acaso o controle não funcionar, eu vou até segurar aqui o botão de mais, até a luzinha apagar, a luzinha apagou. Você tem que ligar ele apertando o Y e o Start, que são as configurações para o Nintendo Switch. E aí uma vez que você faça isso, você aperta Y e Start, ele vai entrar no modo do Nintendo Switch. Você pode clicar aqui em cima para parear no botãozinho que ele tem ali e esperar um pouquinho que ele vai parear com o Nintendo Switch. Olha só, leva um tempinho, ó.
Ó, beleza, pareou e agora ele tá ali dentro. Então esse controle é bem rapidinho para poder parear, mas importante, isso só acontece se você atualizar o firmware do seu controle. De tempos em tempos eles recebem a atualização da 8-Bit Do, então eu realmente recomendo, vocês baixam aquele software, primeira coisa que vocês fazem com esse controle é atualizar ele. Ele vai ficar mais compatível com as funcionalidades dos sistemas mais atuais do Nintendo Switch, ele vai ter mais funcionalidades também no software do computador e ele conecta no Nintendo Switch muito mais rápido do que se você não atualizar. Então atualize esse controle, primeira coisa que você faz. Então é isso aí, meus amigos, eu acho que a gente conseguiu falar sobre tudo e fazer uma análise muito boa sobre esse controle aqui. Eu realmente recomendo, ele se tornou o meu controle favorito depois do próprio Pro Controller da Nintendo. E vocês podem ver que eu tenho vários controles aqui em casa e eu definitivamente recomendo muito mesmo esse controle. Eu duvido que qualquer pessoa vai se arrepender se comprar esse aqui. Se você tá em dúvida de comprar um Pro Controller da Nintendo ou esse aqui, eu diria, claro, o Pro Controller da Nintendo, ele é melhor, ele tem uma bateria melhor também, ele é o oficial da Nintendo, ele tem o Rumble HD, ele tem entrada aqui para colocar os amigos, coisa que esse controle aqui não tem. Então ele é sim um controle mais completo. Só que ele é o dobro do preço, às vezes até mais do que o dobro do preço. Então beleza, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma última olhadinha nesse controle aqui bonito. Vamos dar uma girada nele aqui para poder finalizar o vídeo bonito. E é isso aí. Esse foi o 8-Bit Do SN30 Pro Plus. Eu espero que esse vídeo tenha merecido o seu like e a sua inscrição aqui no canal. Eu agradeço muito quem puder me ajudar nesse sentido. Deixa aqui um comentário sobre a sua opinião, caso você tenha esse controle, para poder também ajudar o resto da comunidade com outras opiniões. Me sigam lá no Twitter e no Instagram, @RodrigoCoelhoC, que tá aparecendo aí na tela. Eu posso tirar dúvidas de vocês diretamente por lá também mais rapidamente. E a gente pode bater um papinho também sobre qualquer outra coisa. Então eu vou ficando por aqui. Lembrem-se, mandem uma mensagem legal para alguém poder se sentir feliz hoje. E é assim que a gente vai deixando o mundo mais positivo. Então a gente se vê no vídeo de amanhã. Um tapa aqui na pata do coelho para dar sorte e valeu!